O medo em ação equivale à energia de 10 pedreiros. Imagine quanto isso é prejudicial quando não for usado de forma adequada, quando for usado de forma desnecessária. Então, essa é a estrutura. Agora, tenta imaginar isso em funcionamento para o medo de falar em público. Agora, depois dessas duas experiências que você viu, o centro de controle operacional, o centro de controle das emoções e o centro de controle lógico, buscando no simulador de experiências, que vai lá no arquivo de experiência, para que é, Giovanni, esse simulador imunológico psicológico? É para gravar as informações. O nosso centro lógico começa a explicar, a partir das experiências vividas, que vão lá para o arquivo de experiências, ele começa a criar um simulador imunológico que você consegue colocar dentro desse controle técnicas para você gerenciar e fazer confronto para aquilo que é uma ameaça e aquilo que é uma oportunidade. O arquivo de experiências, ele vai dizer muitas vezes que é uma ameaça. Mas é aqui no simulador imunológico psicológico que nós temos as oportunidades. Então, eu vou dar um exemplo para você. Você vai ser chamado para falar em público. Você vai ser chamado para falar para televisão. E você nunca falou para televisão. Como você nunca falou para televisão, você recebeu uma informação externa. Maria, você vai falar para televisão amanhã. Vai para a Central das Emoções, falar para televisão. Vai para a Central Lógica, falar para a televisão. Vai para o simulador de experiência. O que é isso? Vai lá no arquivo de experiência, assim, falar para a televisão você nunca falou, é uma ameaça. É uma ameaça. Você nunca falou, vai dar errado. Isso você vai se expor. Você está correndo risco, a tua reputação. O teu arquivo de experiência, como nunca viveu isso, ele vai dizer que é uma ameaça. Por isso que é muito importante ter um sistema imunológico psicológico. Quando você faz o treinamento Mago da Oratória e você sai de aprendiz a mago, você começa a aprender coisas que vão aqui para o simulador de experiências imunológico-psicológico. Eu vou dizer para você que falar em público é uma oportunidade. Mesmo que você nunca tenha falado para televisão, é uma oportunidade. Então, lá no arquivo de experiências, como você nunca viveu isso, é uma ameaça. Mas como você tem um sistema imunológico que foi treinado, por isso que o seu treinamento vai entrar aqui. O seu treinamento vai entrar no sistema imunológico. Você vai criar o antídoto para esse medo. Então, você nunca falou em público, mas você foi treinado para falar em público. Você nunca falou para televisão, mas você foi treinado e você sabe que é uma oportunidade. Então, quando você aprende isso, vai para uma outra caixinha. E aí, então, agora vem a informação. Vem a informação para o aprendiz. Você vai falar para televisão, amanhã ele já não vai dormir mais hoje. Por quê? Porque ele vai vir, central vai chegar nas emoções, você vai falar para televisão. Vai para a central lógica. O que é falar na televisão? Vou lá na central no simulador de experiência buscar essa informação. O arquivo de experiência assim, nunca falou para televisão, não sei como é que é isso. Vai dar zica. É uma ameaça. Então, pro aprendiz, vai ser uma ameaça. Como vai ser uma ameaça? O centro de emoções já começa a produzir química. Ameaça. Ai, meu Deus. Eu nunca falei para televisão. Ai, eu não vou conseguir. Ai, não vou. E aí o cérebro começa a processar. Ele vai para o futuro. Ele vai para ansiedade e excesso de futuro. Aí ele vai para o futuro e começa. Vai dar errado. Você vai pagar mico. O que você vai dizer? E ele começa a processar um monte de coisa, porque ele não viveu essa experiência. Como ele não viveu essa experiência, ele começa a gerar química, ele já não vai dormir. Ele já não consegue comer, ele já não respira direito e ele começa a ficar nervoso, começa a ter taquicardia, começa a suar. E aí ele não consegue enfrentar esse medo. Mas é um medo irreal, é um medo imaginário. Por quê? Porque ele não sabe lidar. Não existe no arquivo de experiência
essa experiência. Então, como não existe no arquivo de experiência essa experiência, ele não sabe como lidar. E é por isso que eu vim aqui mostrar para você que é uma oportunidade. O que que você tem que fazer então? A partir do momento que você sabe disso, então você vai fazer o quê? Você vai se preparar. Por isso que você é treinado. Você vai se preparar para falar em público. E aí você vai criar o seu roteiro, você vai criar a organização da sua fala. Você vai organizar suas perguntas. O mago sempre tem uma resposta para a pergunta que qualquer apresentador vai fazer. Plim, plim. O mago sempre tem uma resposta. Você tem um roteiro. Você tem um script. Você organiza isso. Você respira. Espera o momento chegar. Antes você vai respirar. E aí você diz assim para a central das emoções. Teu sistema imunológico diz assim, ó, não precisa ter medo. Eu não vivi essa experiência ainda de falar para a televisão, mas eu sou um mago do oratório. Eu já aprendi a falar em público. Eu já sei, eu já tenho meu script. Aí o cérebro vai trazer uma informação. Olha, ele vai lá, vai buscar. Olha, olha, vai ter crítica. Daí você diz assim, ó, cérebro. Você diz assim para esse sistema, para o arquivo de experiência, para a central das emoções. Você diz assim, ó, ei, central das emoções, muito obrigado. Não precisa gerar química. Eu sei como lidar. Eu já treinei, eu já tenho script. A central de emoções devolve, diz assim, ó, ele já tem resultado. O arquivo de experiência fica quietinho e o sistema imunológico, psicológico, ele começa a dizer assim, ó, fica calmo que eu tenho sob controle a situação. Tudo pronto, o script pronto. Mesmo assim, o cérebro vai ficar o tempo inteiro tentando dizer para você, cuidado, cuidado, cuidado. Então, esse medo da irracional é até bom. Ele vai se tornar agora para você positivo. Por quê? Porque vai forçar você a estudar, a fazer o script, a organizar o roteiro, a se organizar para aquele evento, a pensar sobre o evento, a ter ele sob controle. Então, ter sob controle é isso. O meu sistema imunológico, psicológico já sabe o que vai fazer. Quando eu percebo que eu estou indo para o futuro buscar uma experiência para gerar química, eu digo assim, não gera química. Eu tenho sob controle. Então, ter sob controle é isso. É você gerenciar o sistema 1, sistema 2, sistema 3. É gerenciar os 3 cérebros. Mas eu não consigo fazer isso se eu não tiver treinado. Se eu não for treinado para isso. Por isso que o projeto leva você de um aprendiz que é medroso, que vê tudo como uma ameaça, para um profissional, um mago, faixa preta, varinha preta, que entende como funciona o processo. E aí tem sob controle o medo. Você gerencia o medo e você vence o medo. Por que você vence? Porque você diz para ele parar de gerar química desproporcional. Vai gerar química no conceito racional, sob controle. E aí você começa então a gerenciar e controlar o medo. E aí, em vez de uma ameaça, se torna uma oportunidade. Uma oportunidade de você alcançar melhores oportunidades no trabalho, de ter um reconhecimento público, amplia a sua autoridade, porque você é uma pessoa que se expressa bem, que você fala bem, você é eloquente. A sua fala é clara, extremamente clara, persuasiva e com espiritualidade. E aí você passa, então, a partir de ter controle do seu medo, a levar a mensagem. O importante não é mais você, o importante é a sua audiência, o seu público, a sua mensagem. E aí, quando você tem controle do medo, você foca no conteúdo, foca na transformação das pessoas, foca na vida das pessoas que estão ouvindo você. E daquele momento, naquele momento aqui agora, o mais importante de tudo são as pessoas, a transformação que você vai oportunizar a partir da sua fala. Então, eis aí a máquina do corpo humano, a máquina do cérebro, os 3 centros de controle, o centro de controle operacional, o centro de controle das emoções,
o centro de controle lógico, o simulador de experiência, que simula aquela experiência que está acontecendo, o arquivo das experiências já vividas, passado, e o simulador imunológico psicológico, que é quando você é treinado para viver aquela experiência. Então, a partir do momento que você aprendeu a usar, você vai lá e faz, e depois você arruma. Você faz e depois arruma. Então, você não deixa de agir. E aí, quando você tem controle sobre tudo isso, quando você gerencia tudo isso, você começa a ver que a sua vida, tudo pode acontecer. Vai acontecer novas oportunidades, novas promoções. Por quê? Porque você controla suas emoções, seus pensamentos e seus sentimentos. Plim, plim. Mago da oratória. Plim, plim. Venceu, controlou e gerenciou o medo.